Doutor Ivan, nós estávamos falando do exame físico, e tá. a sua importância no tratamento odonto. Na verdade, é assim, ó, exame físico, ele não é só importante na odontologia, o exame físico é importante na medicina como um todo, né? Exame físico é aquilo que você faz com os olhos, com as mãos e com os ouvidos. Essa é o que é exame físico. Então, é uma coisa também que muito pouca gente faz, infelizmente, viu? Eu quero até deixar aqui a minha indignação, mas muito pouca gente faz exame físico. Exame físico, Dercila, hoje mesmo, com essa história do Giannichini, né? E que ele está com um probleminha aí um tumor, né? Uma neoplasia, né? Eu não gosto muito da palavra câncer. E então o médico comentando de ver carocinho, de ver palpação ganglionar, né? Aqui também se tem ínguas e tal. Então o que acontece? Exame físico é exatamente isso. Por exemplo, as mulheres sentir que sentem um caroço no seio, né? E a gente na odontologia é sentir esses gânglios aqui, ó, tá? Aqui, por exemplo, se uma pessoa tem gânglio de um lado só, geralmente ele tem um problema local na boca, enfim, né? No pescoço. Se ele tem dos dois lados, ele tem um problema de ordem geral, sistêmica. Isso é um exame físico. Você, por exemplo, pegar estetoscópio e colocar e sentir o batimento cardíaco. É uma coisa também que eu costumo fazer sempre nos pacientes. Por exemplo, quando o batimento é tum, 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 batimento, vamos dizer, normal, né? Mas tem gente que tem um batimento assim, ó, tum, 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 um soprinho, sabe? Parece que alguém soprou ali dentro. É um sopro, você escuta normalmente um sopro. Esse sopro, que aparentemente ingênuo, né? Isso pode ser uma coisa muito séria. Isso é exame físico. Você pode, por exemplo, determinar uma pessoa com uma endocardite, que é um problema muito sério e, às vezes, derivado do próprio tratamento odontológico. Quero dizer, tá? Isso é exame físico. Então, você, ao escutar um coração, você palpar gânglio, né? Você observar com os olhos, a pupila, você, enfim, observar o paciente, a coloração do paciente, as unhas, a ponta dos dedos, né? Quando você vai dar a mão, ver se essa pessoa sua muito ou não, né? Quando transpira muito. Transpira muito, às vezes tem um problema circulatório, né? Então, tudo isso é importante, isso é exame físico. Qual é a diferença do gânglio e da íngua? Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Um gânglio infartado, né, que a gente chama, né? Entendeu? É que, de uma forma geral, são gânglios linfáticos, infartados, né? Infarta, né? Por isso fala infartamento ganglionar. E o gânglio, na verdade, faz parte do sistema de defesa do organismo, né? Então, o organismo se defende também com os gânglios. Fígado, os gânglios faz parte do sistema que a gente chama retículo endotelial, ou seja, sistema de defesa do organismo. Qual é a importância da alteração pupilar, né, durante o ato anestésico? Isso é importantíssimo falar, viu? É o seguinte, assim, se existe algum dentista aqui nos assistindo, às vezes pode até ser, né, não sei, ou mesmo pessoas que vão num consultório, tem muita gente que diz o seguinte, que vai no dentista e ele fecha os olhos, entendeu? Isso é a coisa mais comum do mundo. Fecha os olhos para não ver agulha, essas coisas, né? Como se aquilo fosse um horror. No tempo lá, sei lá, da minha avó, né, que realmente era a injeção lá dolorida e tal. Porque não existe injeção dolorida. A injeção é dolorida porque é mal dada. Se você fizer a injeção bem dada, no ponto certo, no local certo, certo, e para isso você precisa conhecer a anatomia. Então, a injeção não é simplesmente pegar e vou aplicar uma injeção. Tem injeção, por exemplo, você vai na farmácia, dói pra caramba. Mas tem outra que você vê que não dói. Por quê? Porque é o local, não é em qualquer local. Então, essa coisa, por exemplo, de mandar fechar os olhos na hora do anestésico é uma coisa extremamente perigosa. É perigoso? Chega a ser. Por quê? Porque a pupila, ela não pode alterar no ato anestésico.
Se alterar, Se alterar, por exemplo, se você fizer uma anestesia e a pupila aumentar, a gente chama isso de midríase. Tá? É um estímulo simpático, um estímulo que alguma coisa está acontecendo errada, está estimulando, então ela está aumentando a pupila. Está errado, não pode acontecer. E se ela contrair, isso pode acontecer, por exemplo, você fez um anestésico, a pupila aumentou, por isso que os olhos têm que ficar abertos. Lá na fêmea, eu nunca pergunto para os pacientes lá se eles ficam com os olhos fechados quando dão anestesia, de forma nenhuma. A anestesia tem que ser feita lentamente, num ponto certo, observando aqui. Por isso que também não pode fazer anestesia com isso aqui fechado, está errado. Porque se tiver uma reação alérgica ao anestésico, você vai ver aqui primeiro. E, na verdade, não é nem aqui primeiro, viu, Dercila? É aqui que vê. Só que você não vai mandar o pessoal ir de shortinho para você ver aqui. Se ficou, então você fala aqui. Então, tudo isso são sinais também. Por exemplo, se começa a ficar vermelho aqui, é um sinal de reação alérgica. O indivíduo pode chegar num edema de glote perigoso e morrer em 5 minutos. Tá? Então, a pupila, você tem que deixá-lo, a pessoa com a pupila, os olhos abertos. Se alterou a pupila, você tem que levar esse indivíduo para o neurologista, para o pronto-socorro, na hora. Na hora. Tá? Na hora, mas não espera um minuto. Por quê? Porque você pode ter desenvolvido, por exemplo, um acidente vascular cerebral. Tá? Então, a pupila não pode alterar. Aqui não pode ficar vermelho. O pulso aumentar um pouquinho pode, porque a pessoa fica tensa, mas não pode alterar demais também. É por isso que também é importante se perguntar se o coração está batendo normalmente. Não, doutor, meu coração está disparando. Se disparou o coração, você já tem que ver logo se ficou vermelho aqui, porque isso pode ser reação anafilática, chegar em choque. O indivíduo entrar em edema de glote. E qual a atitude do A atitude é que você dentista tem. Se você tiver uma pessoa que está entrando em reação anafilática, prontamente ventilar o paciente, que, por sinal, um apelo que a gente faz, eu vou falar isso em Mirassol também, pelo amor de Deus, profissionais, pelo amor, pelo menos tenha um ambu no consultório, coisa que ninguém tem. A gente faz enquete assim para 1.000 dentistas, eu fiz já isso, assim, tipo 100, um só tem, né? Que é um horror. Né? Então, você precisa ventilar o paciente, tá? Aplicar adrenalina, e por isso, evidentemente, também é outra coisa que ninguém tem no consultório, tá? Aplicar adrenalina e levar para o hospital. Só isso, isso tem que ser feito, quer dizer, só. Qual é a alteração da frequência cardíaca durante o ato anestésico que devemos, eu já respondi isso aí. Na verdade, quando uma pessoa está tendo uma reação anafilática, o que acontece? Existe uma substância chamada histamina que sai do cérebro, ela entra numa célula que a gente chama mastócito, né? E ela vai dilatando o vaso sanguíneo. E quando ela dilata, o coração começa a bater muito rápido. Por isso que este é o quê? É um sinal. Mas o profissional que não sabe isso, ele acha que aquilo é normal. Esse que é o problema. Não sei se você entende. Entendo. É por isso que as coisas estão aí para serem aprendidas. Existem os livros, existem os cursos de aperfeiçoamento. Os hospitais estão aí. Os nossos cursos estão abertos para quem quiser. Mas são bem poucos, né? Mas são poucos os que se interessam. E depois fala, puxa, eu não tive sorte. Poxa, que azar. Não é azar. Azar não, com saúde não vamos com essa história. Não pode brincar, de azar, vida, de sorte. Né? É vida. A sorte, azar é loteria esportiva. Agora, você falar que fez uma anestesia e não tinha nenhuma adrenalina do lado, você fez uma anestesia, não tem um ambu do lado, me desculpe. Né? Não estou querendo mas eu acho que isso é importante ter, porque você está lidando com saúde, você está lidando com o ser humano, né? Então você tem que se precaver em relação a tudo isso. Ah, mas eu não sei usar. Eu ouço muito isso. Então você não sabe usar. Quando você era pequenininho, você também não sabia andar. Você começou a aprender, né? Então tudo tem que aprender. Né? Doutor Ivan, gostaria que você deixasse o seu e-mail, o seu telefone. Eu vou deixar o meu telefone, né? O 11 98 23 5759, e o e-mail é o prof, né? Iniciativa de Professor, IVAN, prof, IVAN, Ivan, depois vem HAIDAMUS, ivanidamos@hotmail.com.
Estamos às ordens. E qualquer coisa também nos ligue lá na FEME, né? A gente está sempre por lá, né? No 50 Isso. 82 50 41. Tá certo? A gente Estamos à atende na FEME. sua disposição. Tá bom? Queremos agradecer a sua presença e contar contigo novamente quinta-feira, Deus aqui quiser. às 14 horas. Tá bom. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Muito Vamos obrigado. chamar o comercial.